nós vamos falar no relacionamento com não cristãos. Porque ele vive em amor. O discípulo que se relaciona com não cristãos, ele vive em amor. Com os cristãos e com os não, né? Essa é a nossa quinta e última mensagem dessa série. Discípulos de Jesus. Mas antes disso, queridos, eu queria que vocês abrissem suas Bíblias em Lucas 14, 26 e 27. Para a minha mídia não pirar, não está projetado. Não está projetado. Mas ele diz assim, posso começar? Olha, escutando barulho de Bíblia, que coisa boa. Barulho. Barulho de folhinhas. Isso é bom. Lucas 14, 26 e 27 diz assim: se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E se aquele que não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Queridos, estudando esse mês inteiro sobre discípulos, eu fiquei extremamente impactada com esse versículo, porque ele nos dá um manual. Se eu fosse descrever um manual que começasse sobre o que é ser discípulo, a gente poderia começar por aí. Onde a prioridade é Cristo. O centro é Cristo. Minha principal preocupação é Cristo. E olha que ele diz, se você quiser. Ele nos dá uma condição. Ele não te algema para ser discípulo. Ele te convida para ser discípulo. Ele te convida. E existe uma decisão muito forte. Uma decisão a ser tomada. Se você quiser ser meu discípulo e você decidir, pegue sua cruz e siga-me. Pegue sua cruz e siga-me. E era só esse trechinho final que eu ia falar, mas quando eu vi todo o contexto, é tantos primeiros lugares. Tantos primeiros lugares. Nós às vezes cantando e clamamos tanto que Ele seja o centro, que Ele seja tudo. Guarde esses versículos no seu coração. E como diz a palavra, para não pecar contra Ele. Não é uma obrigação, é um convite que requer uma decisão. Não tem como seguir Jesus sem entender o que Ele fez por mim. Não tem como segui-lo sem entender o que Ele fez por mim e nas possibilidades do que Ele pode fazer com outros. Isso é um grande chamado, queridos. Isso reflete amor. Sabe? Às vezes eu fico me perguntando, não sei se lhe dá uma agonia, porque às vezes me dá uma agonia santa, de estar vivendo uma coisa tão maravilhosa. E estar vivendo aquilo só. Me dá uma agonia. Me dá uma sede. De poder com que outras pessoas vivam isso, outras pessoas decidam isso. Porque é sobre Ele. E hoje nós vamos falar também, queridos, sobre amor e perdão. Porque o amor, ele é imbuído de perdão. Ele é imbuído. Nós somos discípulos de Cristo. E como Mateus diz, Mateus 28, 19 diz uma ordenança para nós. Alguém lembra disso? Ide e fazei discípulos. Aqui na igreja, certo ou errado? Aqui na igreja, lá na Casa Kids, de novo aqui na igreja, com aqueles que já são cristãos. Amém? Diz não, amém não, gente. É assim não. Ele diz na Samaria.
E se eu fosse traduzir hoje, eu ia dizer: no seu trabalho, na sua casa, na sua vizinhança, com os seus familiares, ide e fazei discípulos. Quais discípulos, pastora? Como discípulos? Desses que deixam tudo para deixar o trono do seu coração para Deus. Desse jeito, que largam mão de tudo, para que o coração esteja tão quente com Ele, que incendeia outros. Ide e fazei discípulos. E Jesus é o nosso manual para nós fazermos discípulos saudáveis. Discípulos que não estão emaranhados com este mundo, mas discípulos que olham para Jesus e o seguem. Eu fico pensando hoje, e esse mês de janeiro me fez refletir muito, porque era discípulo de Jesus e às vezes pastor Saulo bota a gente numa situação difícil, né? Ele coloca esses títulos e eu vou orar por esses títulos e eu fico extremamente agoniada, porque eu digo: Jesus, ser discípulo de Jesus, só isso, olha para Ele, vive como Ele, pensa como Ele. É difícil, gente. E quando Ele me deu o título Amar como Jesus, eu digo: eita, Jesus, eu podia servir, sei lá, né? Quis tentar mudar um título, quis tentar pensar diferente. Porque amar como Jesus, queridos, é difícil. Ou não. É praticamente impossível. Nós só conseguiremos amar como Jesus quando nós tivermos Jesus. Porque Ele vai potencializar e nos permitir que a gente ame como Ele. Sem contemplá-lo, nós olharemos para nós e vamos ver isso impossível. Olharemos para nossas fragilidades, olharemos para aquela ofensa, olharemos para aquilo que nos machucou e vamos dizer, como muitas vezes eu já ouvi: é impossível, é doído, é machucado, não dá, não é para mim, não é agora. Olharmos para Jesus, nos identificarmos como verdadeiros cristãos, como verdadeiros discípulos, seguindo Jesus em seu propósito, caráter e missão. Mas esse é o nosso texto agora. Mais uma vez o barulhinho de folha. Romanos 12, 14 a 21. O discípulo de Jesus vive em amor. Essa é a nossa mensagem dessa noite. Enquanto você abre aí, eu vou aqui hidratar a garganta. Texto projetado? Não sei. Posso começar? Amém? As folhinhas chegaram? Amém? Romanos 12, 14. Vamos começar. Abençoem aqueles que o perseguem. Abençoem e não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram. Chorem com os que choram. Tenham a mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam o mal por mal a ninguém. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer. Se tiver sede, dele de beber. Faça isso. E você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com bem. Amém?
Baixem as suas cabeças. Vamos orar. Oh Deus, eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que esta palavra, Senhor, venha ser ruminada, Deus, pelo teu povo. Que nesta noite, Senhor, a gente venha não só ler, não só ouvir, Senhor, mas entender que a tua palavra, ela é uma prática de vida. É um manual de prática de vida. É aquilo que deve conduzir, Senhor, os meus pés. É sobre essa palavra, Senhor, que eu devo pensar, meditar. E nessa noite, Senhor, eu te peço, abre, Senhor, abre os nossos olhos para que possamos ver. Os nossos lábios para que a gente possa falar. Os nossos ouvidos para que a gente possa ouvir atentamente aquilo que o Senhor quer nos dizer nessa noite. Em o nome de Jesus. E guarda, Senhor, em nossos corações cada uma dessas sementes, para que no tempo oportuno, venhamos a semear em o nome de Jesus. Amém? Amém. Um discípulo de Jesus, ele vive o amor de forma extraordinária e surpreendente. Queridos, mergulhando em alguns livros, eu consigo dizer que livros como o do Chip Ingram, eles são manuais de conduta cristã, de um homem que buscou nas suas escrituras, nos seus textos, na sua pesquisa e busca diária, uma vida cristã com muita intimidade, com muito relacionamento com Deus. E eu trouxe um trechinho do livro dele que diz assim: somos chamados como pastores para modelar essa verdade radical e ensinar o povo a fazer o mesmo. O preço é alto, mas esse tipo de amor inexplicável é como a igreja muda o mundo. Um amor inexplicável. Sabe, queridos, às vezes nós achamos que o nosso principal diferencial é porque nós vamos ter os textos bíblicos na ponta da língua. Às vezes nós vamos querer ser diferenciais porque nós acompanhamos milagres. Às vezes nós vamos querer ser um povo diferenciado porque nós vemos o poder do Espírito Santo. Mas nós seremos um povo diferenciado porque nós amaremos como Cristo nos amou. Nós vamos ser conduzidos a um amor inexplicável que vai impactar o mundo de tal forma que as pessoas vão olhar para nós. E não é ser besta, não. Vou dizendo aqui logo no nordestinês, né? Ah, pastora, eu sou crente, mas não sou besta. Eita, Jesus. Mas tu tem que ser um tolo. Muitas vezes. Para poder ganhar. Nós muitas vezes seremos confundidos como aqueles bobalhões. Ah, eu falei, eu dei uma... E ele nem percebeu. A gente percebe, minha gente. A gente só não quer ser ofendido. A gente percebe, a gente ouve, a gente sente. E dizer que a gente não sente quando a gente não é bem-vindo nos locais? Ah, minha gente, eu já estive em locais que todo mundo estava rindo, brincando, não sei o que. Quando eu cheguei, o Senhor, silêncio, falinhas curtinhas. Eu disse, meu Deus, eu não estou sendo... E às vezes a pessoa parece denunciar. Eu te convidei, mas eu nem sabia que tu vinha. Eu digo, ora, eu vim. Da próxima vez que não quiser que eu venha, tu tem que me dizer, não vá. Porque se me chamar, eu vou. Se achar que é uma conveniência, não me chama, porque eu vou. Eu vou. Porque você me honrou, porque você se lembrou de mim. E eu vou amar o teu convite. E eu vou honrar o teu convite. E vou estar lá inteira, mesmo não conhecendo ninguém. E rindo de mim mesma, mesmo quando
o silêncio estiver no ar. Mesmo quando o assunto da pauta for eu, quando eu sair daquele lugar. Porque eu preciso amar. Eu preciso amar. E não como uma moeda de troca. E não porque eu sou amada. E não porque eu sou bem tratada. Porque vai ter pessoas que eles vão me ver e não vão me amar de cara, não. Eu costumo dizer que, tipo assim, né? Eu comecei a perceber isso muito tarde. Confesso. Porque na faculdade, todo mundo lembrava de Saulo. Ninguém lembrava de mim. Digo, meu Deus. Todo mundo falava com ele. Quando dizia assim, Adriana. Eu digo, meu Deus. Tive um impacto muito irrisório nessa faculdade. E foi passando, nos casamos. E todo mundo quando falava assim, ai, Adriana, o Saulo, tão bonzinho. Não sei o que. Aí quando vinha falar de mim, mas tu, né? Eu digo, Senhor, nem me conhece direito. Eu digo, deve ser, ter uma cara muito serelepe, né? Enfim, a Alice é muito parecida comigo. Então, eu passei a entender mais quem eu sou quando eu vi Liz, com certeza. Mas eu passei a entender que a minha primeira impressão não era muito legal. Passei a entender que a minha primeira impressão não era de uma pessoa boa, calma. Mas Saulo tem essa impressão. Chegou, minha gente, se a pessoa tiver um pouquinho mais de idade, meu Deus, bota Saulo no colo e ele deixa, né? E eu parava e dizia, meu Deus, eu aqui, eu bajulo, falo, ouço. No final eu vou escutar. Teu marido é tão bonzinho. Eu digo, só não peço para casar com ele porque ele já está casado. E eu ficava, digo, meu Deus, que coisa. A minha primeira impressão não é legal. Eu acho que eu pareço uma pessoa chata, fechada. Se eu chegar e esquecer de falar com alguém, meu Deus, aí a impressão triplica. Metida. E eu vejo quando a minha impressão não é boa, eu sinto. Porque as pessoas não olham para mim mesmo. Elas viram a cara. Sendo que eu sou cara lisa, minha gente. Tu vai virar e eu vou perguntar por que tu virou. Mulher, olha para mim. Porque eu não consigo, queridos. Não consigo. E ainda vou tentar te convencer que eu sou uma pessoa boa. Tentando ser. Tentando copiar Cristo. Tento. Porque existe uma palavra. Em Mateus 5,44 diz: mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que o perseguem. Queridos, tem como ignorar essas pessoas? É Cristo te dizendo, olha, é para amar. E se ele estiver correndo atrás de tu, é para orar por eles. Se tu está se sentindo perseguido, malquisto, tu já tem um manual. Amar e orar. É um manual. O nosso amor não deve ser direcionado aos nossos amigos. Não deve apenas ser direcionado aos nossos familiares. Não deve apenas. É a todos. Por mais difícil que isso seja. Mais difícil que isso seja. Isso começou muito cedo lá em casa. Muito cedo. Eu tenho uma irmã encostadinha que ela era bem legalzinha comigo. Bem legalzinha. E a gente não brigava muito, porque como eu tinha uma diferença de idade significativa, eu perdia muito. Perdia muito as minhas guerras, muito. 10 anos de diferença é uma diferença grande. Sendo que um dia, a minha mãe pegou a gente num movimento, e ela olhou para mim, me chamou no canto e disse, olha, parou com isso. Quando a sua irmã lhe chamar, você não vai. Quando a sua irmã fizer isso, me deu um manual de como me dar bem naquele dia sem ela. Fiz tudo o contrário. Ela me chamou, eu fui. Ela disse que... E o dia todo, minha gente, foi uma benção.
E quando chegou a noite, minha mãe viu o resultado da bênção. Aí ela olhou para mim e disse assim: o que foi isso? Aí eu fui contar. Ela: minha filha, por quê? E eu fui chorando, porque era muito não podia falar, não podia não sei o quê, não podia não sei o quê, não podia não sei o quê. E eu olhei para a cara dela e disse: é porque eu gosto muito dela, mãe. Eu amo muito ela. E a minha mãe parou, olhou assim para minha cara e disse: mas tu é besta, por que é que ela está fazendo contigo? Eu não amo muito ela, mãe. A última, eu amo muito ela, mãe. Eu gosto muito dela. E é isso. É um amor inexplicável. Não tem. Vai chamar. Eu já sabia o que ela ia fazer em determinados momentos. Eu parei assim. E eu acho que ela vai me chamar para ali. Vai pedir para brincar disso. E eu vou me ferrar. Mas eu era criança, viu, minha gente? Se fosse hoje em dia, eu ia. Mas antes, quando ela começasse, o sabota, eu saía correndo, né? Mas a gente entende. Não vamos ser tóxicos também, né, gente? Tem relacionamentos que são tóxicos. Que lhe causam um mal tão grande que não dá para ficar. Mas dá para fazer o que Jesus disse. Eu vou orar pelaquela pessoa. O que eu não posso, queridos, é deixar que a mágoa, a raiva, o ódio encontrem espaço no meu coração. Não posso. Sabe por quê? Porque ele só precisa de uma gota, uma brecha. Tem uma cançãozinha, queridos, que eu cantava para a Alice quando ela era mais nova. Que como essa canção para mim fez sentido. Não vou cantar não, porque eu não me lembro o ritmo. Mas ela dizia assim, era um toque, 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 alguém está batendo na porta, toque, 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 alguém deseja entrar. É o mal querendo um lugarzinho. E a mulher ainda fazia assim com o dedinho, ó, um lugarzinho. E a criança respondia: não, 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 você não pode entrar. Mas daqui a pouco bate, toca de novo, toque, toque, toque. Alguém me bate a porta, toque, 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 alguém deseja entrar. Quem é? É Jesus. Querendo a casa toda. Jesus quer a casa toda. Não deixe nenhum espacinho. Feche os espacinhos. Feche os espacinhos. Não dá para termos espacinho para o inimigo. É um copo de água com uma gota de veneno. 1 hora aumenta. 1 hora a dose vai te fazer mal. Não tome desse copo. Em Mateus 5, 45 e 46 diz: se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. Se vocês amarem aquele que os ama, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. Amar e perdoar são características de um filho de Deus. Amar e perdoar. E não há como semelhança nenhuma, amar e perdoar, não tem semelhança nenhuma com relação à justiça humana. Não tem. Não tem como lidarmos. A nossa racionalidade às vezes é tão grande que nós não permitimos lidar. Amamos quem nós amamos, queremos estar com quem nós queremos, vivemos como desejamos. E achamos que estamos sendo discípulos de Cristo. E olha que a expressão diz: abençoar, que significa desejar o bem. Queridos, você consegue entender que você precisa desejar o bem para todas as pessoas que você ama e que você não ama, que você coloca lá como os prediletos, e aquele que muitas vezes você quer passar por ele, mas não quer falar. Aquele que te magoou, aquele que te machucou. Você vai precisar abençoar
nós somos convidados, convocados como discípulos de Cristo a abençoar essas pessoas, a desejar o bem. E teve um livro, queridos, que mudou o meu pensamento. Eu não lembro dele, mas eu acho que eu já citei aqui em algumas pregações, que é A Cabana. E eu confesso a vocês que pode ter vários nichos de gente que diz sim, de gente que não entra nessa cabana, mas eu digo uma coisa. Quando eu li esse livro, o meu senso de justiça mudou. Foi um livro que eu consegui consumi-lo em 24 horas. Porque era tão intenso aquilo que eu estava lendo, tão intenso que eu dizia, vai, pega, mata. Eu li o livro assim, até me deparar com a justiça de Deus em um daqueles capítulos. E quando eu entendi o que era a justiça de Deus, eu percebi que a minha justiça era nada. Que eu não tenho noção. Eu vou medindo pela régua que eu tenho, que não é a de Deus. Eu vou achando que eu sei muita coisa, mas eu mal sei daquilo que eu vivo. Mal sei. E quando eu me deparei com essa forma de amor, que é impossível de vivê-la sem Cristo, eu entendi que não dá. Eu entendi que existe uma cruz que berra. Eu entendi que existe um Cristo que, mesmo em seu ápice de dor, crucificado, ele olhou para aqueles que o açoitaram, olhou para aqueles que o pregaram naquele madeira e disse: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Um amor inexplicável. E hoje eu quero deixar 5 pontos com vocês. Para ser um discípulo que vive em amor, decida perdoar quem o feriu. Em Romanos 12:14 diz: abençoem aqueles que o perseguem, abençoem e não amaldiçoem. É necessário, queridos, liberarmos perdão, liberarmos nossas correntes. Liberarmos correntes. Se feriu, perdoe. Se você foi ferido, perdoe. Não permita. Sabe, queridos? Eu sei que o negócio foi bem ínfimo. Mas eu quase não consegui dormir mesmo cansada. Porque lancei uma palavra que para mim tinha gerado uma ofensa. E eu fiquei agoniada. E eu fico pensando, depois que eu fiquei tão leve, que eu fiquei pulando, feliz de tarde. Saulo olhou para mim e eu disse: ai meu Deus, consigo respirar. Consigo respirar. Porque eu não queria, queridos, nós precisamos entender que às vezes nós não desejamos ferir as pessoas, mas que nós vamos fazê-lo. Seja rápido em pedir perdão. E se você foi ofendido, queridos, se apresse para que as cadeias não te aprisionem de tal forma que você nem imagine que está preso. Nem imagine que está preso. É tão confortável não falar, é tão confortável, a distância já está tão segura. Que para quê? Para onde eu vou? Estou vivendo minha vida, a pessoa também está vivendo a dela, estamos tão bem separados. Me feriu, mas já faz tanto tempo. Decisão. Decida perdoar quem te feriu. Decida perdoar quem te feriu. Decida livrar aquela outra pessoa. Sabe? Às vezes não vai ser sobre você. O outro te machucou. Mas já perdoei.
E eu escutei isso no mês passado. Eu já perdoei, já resolvi, está tudo certo. Eu digo, está tudo certo? Está tudo certo. Ela lá e eu aqui. Eu digo, gente. Que eu fui perguntar, tu perdoou? Eu perdoei. Eita, que massa, me contou tudo. Que show, que top. Traz pra cá. Ela vem hoje? Não. Por quê? Ela lá e eu aqui. Eu digo, oxê, como assim? Não, eu perdoei porque eu mudei e eu lá vou saber se a outra pessoa mudou. Minha querida, senta aqui. Perdoar não é esquecer. Mas às vezes o caminho da outra vai ser diferente pela sua conduta de perdoar, perdoando para trazer cura. Perdoar no caminho para curar. Perdoar às vezes vai trazer um novo vínculo. Um novo vínculo, um novo olhar. Um novo olhar. Às vezes eu fico olhando assim, digo, Deus, o que o Senhor fez dentro das tuas possibilidades. Se eu não perdoasse, eu não estaria nem aqui, queridos. Não estaria. Não teriam as pessoas do meu lado que estão. Eu já fui traída por pessoas que antes eram minhas melhores amigas. E hoje continuam sendo. Melhor que antes. Com mais segurança que antes. Eu mudei e permiti que Jesus também mudasse. Mas observe se o caminho está livre. Se não tiver, é importante a distância. Se o caminho está livre. Se é necessário laços. Porque quando a gente ama, a gente não deseja a nossa própria justiça. A gente só deseja o bem. Só deseja o bem. Teve uma situação que eu cheguei e eu fui chorando para a sala. E às vezes eu deixo ele doidinho. Digo, amor, aconteceu isso. E ele, mas e aí, como você respondeu? Amor, eu amo muito essa pessoa. E ele olhou para mim e disse, amor, então não comenta nada comigo não, já que tu não quer fazer nada. Eu amo muito essa pessoa. Muito. Não nos falamos, mas o meu amor é transbordante. Como assim, Adriana, não nos falamos? Quando ela quer falar comigo, ela fala. Mas quando eu falo com ela, ela pode escolher. É assim. Eu dou a oportunidade a ela. Às vezes eu digo, oi fulana, tudo bom? Aí ela às vezes responde, oi, tudo bom. Às vezes eu digo, oi fulana, tudo bom? Tudo bom. Tudo bom. Eu não. Isso me machucava no início. Isso me machucava. Mas eu digo, vou começar a orar. Quero reconciliar, Senhor. Ora. Mas depois eu entendi que só da gente estar no mesmo lugar, se olhar, ter respeito. Hoje é o nosso relacionamento hoje. Laços, não. Já tive pessoas que me traíram em alto grau e os laços voltaram, que estão tão lindos os laços, que eu digo, menino, para mim é uma irmã. Tem outros que eu entendi que eu não ia conseguir construir um laço tão lindão. Mas eu construo respeito. Eu construo dignidade. Eu construo segurança. Eu honro aquilo que você faz. Eu não falo mal de você. Eu te respeito. E isso vai ser suficiente. Se Deus quiser, é o suficiente. Se não, Ele constrói mais pontes. Perdoar, perdoando.
é uma decisão. Para ser um discípulo que vive em amor, decida viver novos começos. E em Romanos 12:15 diz: alegrem-se com quem se alegra, chore com os que choram. O que Paulo ensina é que não devemos apenas perdoar, mas olhar para os nossos ofensores como eles são. Ai, queridos, isso dói. Como dói? Mas traz uma cura incrível. Querido, se você pensar em ofender alguém e você ficar feliz, algo tem que mudar em seu coração. Se você pensar que a outra pessoa que te ofende se sente feliz, ele precisa de Jesus. E quando você pensa que aquela pessoa precisa de Jesus, muda tudo. Muda o seu olhar, muda sua forma de tratar, muda tudo. Realmente, você vai chorar com os que choram. E você vai se alegrar com aqueles que se alegram. Porque você percebe do que ele precisa. Você sabe o que ele sente. Porque se ele não sente essa coisa ruim, ele precisa de Jesus. E se vocês têm Jesus e se eu tenho Jesus, nós temos tudo. E olhar para uma pessoa e saber que ela não tem e achar que está tudo bem, algo está errado. Algo está errado. Você é um canal da presença de Deus para transformar vidas. Não existe outro. Deus conta comigo, Deus conta com você. Ah, Adriana, mas já faz tanto. Deus pode fazer tanto. Deixa o espaço completo para Ele. Deixa o espaço completo para Ele. Como discípulos de Cristo, nós podemos orar pelas pessoas que nos machucam e pedir para que elas se encontrem com Jesus. Nós podemos desejar que Deus as abençoe e lhe dê tudo de melhor, Ele mesmo. Ou, se apropriado, trabalhar para a reconciliação. Vou repetir. Se apropriado, trabalhar para a reconciliação. Se não é apropriado, fica nos dois montes. Ore pelas pessoas. Deseje que Deus o abençoe. Em tudo. Você vai começar a gerar um amor. Um amor que te fará discípulo de Cristo. Quem é curado pelo amor sobrenatural de Deus, pode também inspirar a outros através desse amor. Para ser um discípulo que vive em amor, mantenha o coração humilde. Romanos 12:16 diz: não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Paulo nos alerta sobre o orgulho dos nossos corações. Queridos, eu não sei vocês, mas o que eu mais tenho visto é com relação às mesas. Às vezes nós queremos nos sentar com pares, com aquelas pessoas que nós amamos. Às vezes nós queremos nos sentar com pessoas que sabem mais que a gente, para que nós possamos aprender. Nós às vezes queremos nos sentar com pessoas que possam nos oferecer, para ficarmos cheios. Queridos, eu gosto de uma máxima que eu ouvi lá atrás. E essa máxima diz: tudo que você precisa já está aqui. Tudo que você precisa já está aqui. Você já tem Cristo. Não sei o que falar, não sei o que dizer. Eu preciso aprender, eu preciso de Jesus. Tudo que você precisa já está aí dentro. E tudo que você precisa é de mesas para transbordar sobre isso. Se você é bom para com os bons,
Me perdoe, querido. Monte sua mesa. Seja bom para as pessoas. Desinta que elas desfrutem de uma mesa feita por você. Com muito carinho. Ah, Drica, mas me traiu. Ah, Drica, me ofendeu. Ah, Drica. Permita dar o melhor. Sem pedir nada em troca. Sem pedir nada em troca. Sem pedir. A realidade é que nada disso tem a ver com esforço nosso. Muito cuidado com o orgulho. Muito cuidado com o orgulho. Eu estava nessa conferência e as coisas que Deus mais falava comigo era: dê-me teu coração, dê-me teu coração, dê-me teu coração. Para que você deseje aquilo que eu desejo. Para que você tenha de mim tudo. Dê-me o teu coração. Às vezes um evento tão grandioso como aquele, as pessoas pensam só que é um evento. Ah, é tão fácil tirar as sandálias, tirar o sapato, levantar e dizer eu vou. Queridos, se vocês não entendem, não falem aquilo. Não fala não, fica calado. Ah, um jovem foi lá, a pastora levantou o tênis e disse: eu estou para Jesus. Amanhã, ele só precisa de uma palavra. Ele só precisa de um encontro para que a vida dele mude totalmente. Um crédito. Se vocês conhecessem a Adriana, dos seus 14 anos, vocês diriam: essa Adriana, ela vai para esse evento, ela faz isso, melhor nem ir. Grata a Deus, porque tiveram pessoas que me deram mesa, sem me cobrar nada em troca. Nada em troca. Eu me sentei em mesas riquíssimas, e não falo de alimento, e não falo de riqueza deste mundo, que me fizeram enxergar Jesus de um jeito, que é o jeito que eu às vezes fico olhando para a Liz e disse: meu Deus, eu quero que ela se apaixone tanto por Jesus, tanto com Jesus. Eu quero que ela seja pega, Senhor, assim como eu fui pega. Mas o Senhor ainda consegue fazer melhor. O Senhor teve uns anos aí praticando, consegue fazer melhor. A ponto de entender que buscá-lo é tudo que a gente precisa. Isso quebra o nosso coração. Tem até canções que eu fico ruminando, porque a canção diz: até meu coração se quedou ao teu trono. O povo fala de reis, principados, riquezas, que o rico vai ser difícil de entrar no reino de Deus por causa daquilo que ele tem. Mas quantos tesouros nós guardamos em nossos corações que não querem se quedar diante da majestade divina. Não querem dizer: eu preciso da tua sabedoria. Eu preciso aprender mais de ti. Eu preciso ler de novo e ler de novo e ler de novo. Eu preciso ruminar, eu preciso aprender, não só para decorar, mas para viver. Vai marcando, queridos, na tua Bíblia. Qual versículo? Tem gente que marca, pinta a Bíblia toda. Eu acho linda a Bíblia de estudo. E eu te desafio. Marca os versículos que você consegue viver. Marca os versículos que você consegue viver. Praticar. E quando sua Bíblia estiver toda pintada, ajuda outros a pintar. Ajuda outros a pintar. Amém? Para ser um discípulo que vive em amor, submeta-se à justiça de Deus. Amados, Romanos 12:19. Nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Nós, como humanos caídos, somos incapazes de amar dessa forma. Sabe, queridos, eu já ouvi, e fiquei rindo na época que eu ouvi, viu? Quando uma pessoa segurou uma palavra dita, esperou o tempo certo
para dizer para o outro a ofensa de novo. Prá! E eu me lembro que essa pessoa, quando fez isso, disse assim: menino, me deu, não consegui digerir, engoli a ofensa rasgando minha goela. Mas eu disse para mim mesmo que quando eu tivesse a oportunidade, e eu ia ter a oportunidade, eu vou dizer essa frase. E eu quero ver como é que vai ser. E aconteceu, gente, os meus olhinhos viram. A pessoa disse a frase. E depois olhou e fez: haha, eu esperei por esse tempo. Na hora, gente, eu fiz assim. Quanto tempo isso passou? Quanto tempo isso ficou guardado naquele coração? Quanto tempo uma ofensa pode ficar arraigado e enraizado neste coração? Ai, mas diga, mas resolveu ali. Queridos, uma semente que passa muito tempo, queridos, ela tem raízes profundas. E tu acha que só um vai colher desse fruto? Não vai. Você vai acabar passando como um trator na vida dos outros. E os outros que não, nem sequer acharam que mereciam, nem fez tanto, vão comer desse fruto. Porque é aquilo que tem. É aquilo que tem. Queridos, precisamos de sementes de bondade, de sementes de mansidão, desse amor para com o outro que seja, que a pessoa fique envergonhado de receber esse amor de vocês. Envergonhado, porque eu já fiquei nessa situação, envergonhada. E não era porque eu tinha ofendido, não. Não era. Eu me lembro a primeira vez que eu ganhei algo de alguém que não me conhecia. Porque normalmente era ali no meu ciclinho. Como eu disse para vocês, a minha primeira impressão nunca foi tão legal. Era antipática, chatinha, de cara de metida. E toda vez, 10 brindes, também, que eu chegava assim para mim, dizia: ai, Adriana, mas tu já tem tudo. Adriana, mas tu já tem. E eu não tinha, não. Mas não me perguntava também: tu tem? Não, já dizia que eu já tinha. Tá bom. Adriana, tu tem tudo. Sempre fui essa. E teve um dia que eu cheguei, uma pessoa chegou assim: para você. Eu parei: para mim? Aí daqui a pouco andando: para você. Eu digo: para mim. Queridos, aquilo me envergonhou tanto, porque sabe aquele negócio que eu não podia olhar nada? Que a pessoa estava parecendo que estava olhando aquilo que eu estava olhando para poder me dar. E se você perguntasse: ah, porque você é pastora? Não, gente, eu não era pastora. Não, é porque você... Não, eu era quem eu sou hoje, Adriana. Por quem eu gosto de ser chamada, Adriana, Drica, eu era essa. Serelepe, animadinha, a pessoa não me conhecia, não. Passei nem uma semana com essa pessoa. E teve um momento que eu olhei para a sala e disse: eu vou esconder. Amor, não olha mais para canto nenhum. Eu falo também: não vou olhar não. Eu digo: não olha. Não olha, vamos sair daqui. Porque eu não tenho nada a oferecer. Se ela olhar para um canto, eu não tenho a oferecer. E eu me lembro que a gente deu um drible na pessoa e chegou no negócio. Quando a gente estava no caixa, a pessoa olhou para mim, botou assim a mão e disse: deixe comigo. E eu olhei para ela e eu me lembro que eu chorei, porque eu não tinha. Eu disse: não, eu posso pagar. E ele: não, deixe comigo. Não, você entende? Eu quero lhe abençoar. Você deixa eu te abençoar? E eu parei, tirei a mão e eu comecei a chorar. E ele ainda comprou um lenço. Ainda dei mais despesa porque eu chorei. E me deu o lenço. E disse: Deus fez muito mais por mim. E eu parei e disse: Senhor, eu quero ser essa pessoa.
Um dia eu quero fazer com alguém o que essa pessoa está fazendo por mim. Acolher. Entender. Simplesmente abençoar. Como você gostaria de ser abençoado. Como você gostaria de ser tratado. Como você gostaria de ser abençoado. Agora multiplique pelo amor de Cristo. É dessa forma. É dessa forma. E a nossa justiça, o Senhor. Se nós formos julgarmos com a nossa justiça, a gente não sai do canto não, gente. Porque a nossa justiça é muito nossa. É muito o meu umbigo. É muito me ofendeu. Me magoou. Eu vi. Tudo. Menos Jesus. Tu viu tudo? Mas não vou deixar. Eu vou ter que retrucar. Ah, é porque... Eu estou nessa tecla. Como você gostaria de ouvir? Como você gostaria de ser corrigido? Como você gostaria? Ah, mas se eu desse um fora, eu acho que eu merecia um fora. Queridos, perdoar ao outro como nós gostaríamos que Deus nos perdoasse. Bote essa medida. Porque se você perdoar pensando em você, não vai dar bom. Mas se você perdoar pensando, quando eu me encontrar, Deus sai daqui, eu vou orar. Eu sei que eu errei, porque todos nós erramos. Todos nós ainda estamos tentando aqui junto com Cristo caminhar certinho. Como é que você gostaria que o Senhor corrigisse os seus passos? Se afastando. Estou com raiva. Eu já fiz isso, viu? Estou com raiva. Fale comigo não. Não. Já fiz. Diversas vezes. Ô amor. Agora não. Eu nem sei como é receber um agora não do Senhor. Porque eu acho. Senhor, olha, eu caí de novo. Agora não. Já pensou? Pense não. Porque a gente não vai fazer mais não. Pense não, pense não. E por último, responda sempre o mal com o bem. Pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Eu não sei se vocês sabem, mas eu fui pesquisar o que significava amontoar brasas vivas na cabeça. E alguns estudiosos associaram essa passagem a uma prática, gente, é uma cultura antiga, ligada ao Egito, em que a pessoa arrependida carregava uma bacia na cabeça com brasas, simbolizando publicamente o seu arrependimento. Eu estou arrependida. E isso era visível para todos. Para todos. Nós não podemos dar espaço para ofensa. Precisamos combater o mal com o bem. Para muitos é ser besta, combater o mal com o bem. Até que o Senhor mude esse besta aí do seu coração. Combater o mal com o bem. Entender, queridos, que a gente vai cair. E que nós precisamos do perdão e de nos levantarmos novamente. Às vezes uma pessoa erra conosco. E é de forma tão brutal a nossa correção. Que é impossível a pessoa se levantar novamente. Tão brutal é a correção que nós temos. Tão brutal é a nossa justiça. Tão brutal é a nossa forma de observar o erro.
que quando a pessoa fica de pé, a pessoa já está trôpega. Está tentando. Porque não sabe nem mais, às vezes, quem a pessoa é diante daquilo. A pessoa só está vendo o erro. É necessário perdoar como Jesus perdoa. E hoje eu te convido a amar e perdoar como Jesus perdoa. A fazer o bem. Porque Deus tem depositado muita coisa boa no seu coração. Muita coisa boa. Não permita que as pessoas tirem de você ofensas. Se você é discípulo de Jesus, você já tem o suficiente para dar ao mundo tudo que ele precisa. Tudo que ele precisa. Nós cantamos, nós falamos que toda a criação espera com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. E não existe manifestação maior do que você manifestar pelo outro o amor de Cristo. Eu queria que vocês ficassem de pé. Esqueci o nome dela, de verdade. Uma profetisa que já tinha estado aqui no Brasil, no Descende 2020, falando sobre casos de mulheres abusadas, tráfico de mulheres. Ela chegou nesse Descende e eu não pude esquecer dessa palavra. Tive sede e me deste de beber. E ela trouxe uma visão dela e com Deus, de que ela estava cansada, muito cansada. E que Deus olhava para ela e dizia: coma. E depois que ela comia, ela dizia: beba. E depois que ela comia, ela dizia: compartilhe. E ela liberou essas 3 palavras sobre nós: coma, beba, compartilhe. Queridos, hoje é dia de ceia também. Hoje é dia de avaliação. Era para ser constante e diária. Mas normalmente as pessoas querem fazer uma avaliação nesse dia. Mas eu queria que quando eu fosse orar e o louvor começasse, eu queria que você pensasse: você tem comido de Deus, você tem bebido de Deus. Não seja egoísta. Compartilhe daquilo que você tem vivido. Compartilhe daquilo que tem te nutrido. Compartilhe deste amor. Calce suas sandálias da humildade. E entenda que não existe nada maior do que ele estar aos pés dele. Nada maior do que olhá-lo face a face e cumprir o que ele te pediu. Vá e ame. Vá e faça discípulos em amor. Vá e que as nações saibam quem é o seu Deus. Quem é o seu Deus? Quem é o Deus que tem dominado as suas ações? Quem é o Deus que tem limpado toda a casa do seu coração e que não permitirá não ter o controle de todos os espaços? Oh, queridos, amar e perdoar são decisões. Decisões. Oh, Deus, obrigada, Senhor, por esta noite.
Eu te louvo, Pai, em nome de Jesus, porque o teu amor inexplicável por toda a humanidade e por mim me constrange. Me constrange porque foi pago um alto preço. Não foi só pela minha vida, não foi só pela minha casa, não foi apenas para que eu estivesse aqui neste lugar, mas para que outras pessoas pudessem comer e beber de Cristo. Oh Deus, eu oro para que haja liberação de perdão, Pai, em o nome de Jesus. E que perdoando, Senhor, as pessoas possam enxergar o Cristo que habita em nossos corações. E que perdoando, Senhor, uma ação, as pessoas possam reconhecer que não existe orgulho no nosso coração. Que o nosso coração tem um Deus. Um Deus que sacia a minha fome, sacia a minha sede. E que deseja ardentemente saciar a fome e a sede de todos. Não foi só por você. Não foi só por você. Oh Deus, que mais e mais pessoas, Senhor, se liberem em perdão. Se levantem em perdão. Pessoas que conseguem ver como o Senhor vê. Que um dia nós estávamos pobres, cegos e nus. Um dia o Senhor nos resgatou, nos limpou, retirou nossas vestes de vergonha e nos deu novas vestes limpas. Removeu a nossa vergonha, removeu as nossas dores, as nossas feridas e nos deu um anel de autoridade. Não era, Senhor, para ser autoridade impositiva sobre outras pessoas, mas era autoridade para resgatar muitos outros que, assim como nós, não conseguiam te ver, mas que através de vocês eles poderão ver Jesus. Fome e sede de ti. Somos teus pés, Senhor, nesta terra. Somos teus pés. Permita-nos, Senhor, desfrutar de ti, em o nome de Jesus. Permita-nos, Senhor, desfrutar de ti, sem roubar o prato de outro. Temos alimento suficiente e podemos dar mais. Que essa seja uma noite, Senhor, de revisitar os nossos corações. Espírito Santo de Deus, revela aos nossos corações o que nós devemos fazer, como nós devemos agir, quais estratégias, Senhor. Já faz tanto tempo, Deus, já fugiu. Um dia eu até quis, Senhor, me reconciliar, mas hoje está bom assim. Revela, Senhor, revela a esse coração aquilo que o Senhor quer, em nome de Jesus. E que a tua vontade seja feita plenamente nesses corações, em nome de Jesus.